Muito bem, trader. Esse vídeo aqui é um vídeo compilado aí, tá? Que eu vou passar para você alguns macetes em especiais, alguns macetes, e vou mostrar na prática aqui para você também como que funciona a entrada, que ela é bem tranquila. Então, nesse caso aqui dessa entrada aqui, ó, o que que eu tô esperando aqui, trader? Ó, imagina, esquece isso aqui para trás, tá? Vamos ver aqui, ó, nesse ponto aqui, ó. Eu tenho aqui um box azul que já se formou. E o que eu quero mostrar para você é que na verdade aqui ó, o replay de mercado ele tá como se fosse real o tempo. Então veja que o preço não é na loucura, tá? Porque às vezes as pessoas têm aquela visão de que Renko ele anda rápido, mas depende, tá, desse número aqui. Então esse número 18R aqui no Renko ele é mais tranquilo, não necessariamente ele é tão lento também, tá? Mas ele é mais tranquilo. Então veja que essa velocidade aqui seria a velocidade real do mercado. Então sempre vai dar tempo de você ver o que está acontecendo, mas o que eu sempre recomendo, ou você faz na conta demo, tá? Ou você faz no replay de mercado, que é o que eu estou fazendo aqui, ó. Coloca replay de mercado e fica treinando. O ideal, qual que é o ideal? É você fazer isso enquanto o mercado está acontecendo em tempo real, ou seja, das 9 da manhã até as 18 dá para você treinar, tá no mercado em tempo real. Por quê? Porque é o que está acontecendo ali na hora, tá ideia? Às vezes você pode ver o que aconteceu e de repente você já esperar sim aquele movimento, mas o que está acontecendo na hora é diferente, tá? E é até bom que você já vai se acostumando com a velocidade do mercado, de como o mercado funciona, para quê? Para que você pegue esse hábito já de olhar o mercado em tempo real, porque uma coisa é a gente pegar, por exemplo, o replay aqui e executar uma ação que o replay me serve para me mostrar para você aqui como que funciona a entrada. Outra coisa é em tempo real, que você não sabe, pode acontecer qualquer coisa a qualquer momento. E o que que a estratégia, tá? O que que o setup vai dar para mim aqui, vai mostrar para mim? Vai mostrar para mim o ponto de entrada e o ponto de saída. É isso que o setup me faz tomar as decisões ali na hora, me mostrar os pontos de entrada. Para quê? Para eu não ficar falando assim, ó, eu acho que vai cair aqui, hein? Ah, eu acho aqui que vai subir aqui. Então não tem isso. Eu acho que vai cair e eu acho que vai subir. Ele vai me dar sinal, ó. Por exemplo, ó, veja que agora eu quero mostrar para você como funciona. Fechou um box azul e está querendo formar um box verde. Então eu já sei, eu já estou vendo que os preços estão trabalhando acima das médias e que é uma compra. E que se fechar um box verde aqui, eu vou comprar. Então o que, que eu faço? Eu vou ficar aqui ó, com o dedo perto do compra, tá? Com minha estratégia já pré-determinada ali, fechou, ó, comprei. O que, que eu faço agora aqui? Ó? Vou colocar uma linha aqui, vou botar meu stop ali, tá? Que eu comprei atrasado aqui, enfim. Vou botar meu stop ali, ponto final. Ah, Ezek, mas o meu stop é 250 pontos. O que, que você faz? Você vem aqui, ó, tá? O mercado não vai atropelar, não vai sair correndo. No máximo que ele pode fazer é ir ali e dar um stop. Por isso que a gente não pode ter medo de stop, tá? Como eu disse, esse vídeo aqui é um compilado para me mostrar para você até como o mercado deu a oportunidade de entrada, eu fazendo essa entrada para ver que não precisa de correria, não precisa de afobação, ó, não precisa ficar com a mão suando, não precisa ficar nervoso, é simplesmente esperar o sinal e entrar. É isso que a gente precisa executar durante um setup, durante um método que você usa, é você ficar tranquilo e esperar. O mercado ele vai fazer o quê? Ele vai querer te dar susto, igual ele está fazendo aqui, querer voltar, tá? Porque a gente olha o gráfico parado é uma coisa, o gráfico em movimento é outra coisa. E você ter a tranquilidade, tá? Ter a paciência é o que vai fazer você ter os resultados. Ó, não consegui entrar no ponto certo. O que, que você faz? Esquece essa linha que você entrou. Vem aqui, ó, tá vendo onde eu tô com a linha aqui, ó? Aqui é o fechamento, ó, tá vendo? O fechamento foi aqui. Eu venho e arrasto aqui, ó, e veja onde que está o meu stop. Onde vai dar o meu stop? 250 pontos. Vamos seguir a risca, ó. Vai dar bem aqui, ó. Mas está muito perto da mínima. Então, trader, coloca lá abaixo da mínima. Vai dar uma diferença de 50 pontos aqui. 30 pontos, ó. Vai dar uma diferença de 30 pontos. Ah, mas eu quero seguir a risca, Zé. Ok, você coloca lá 250 pontos. Porque o setup em si, as entradas em si, ele performa, ele vai dar resultados, independente de que se você colocar aqui um pouquinho a mais, tá?
ou um pouquinho a menos, porque se ele tiver que estopar aqui, ele vai estopar com 250 e vai estopar com 300, 350, 400, não importa. Às vezes, tá? Às vezes acontece por por esse motivo de ficar colocando stop às vezes um pouco menor, não digo 250 pontos, porque 250 pontos é o que a gente tem de stop mesmo. Colocar um pouco de stop menor, às vezes a gente acaba se arrependendo, porque o preço só vai lá, pega o nosso stop e vai embora. E sim, já aconteceu algumas vezes de eu colocar o stop um pouquinho aqui abaixo da mínima e dar uma diferença de 50 pontos, 60 pontos, o preço vira aqui, ó, deixa eu só colocar aqui, tá? Ó, 300 pontos. Já aconteceu comigo diversas vezes do preço. Eu fazer a entrada do preço, vinha aqui, ó, dar uns 250 pontos ou até um pouquinho mais e não romper, tá? Esse ponto que ele deu o sinal aqui, não romper e ele ir embora, tá? E aí o que acontece? Você fala, nossa, se eu tivesse deixado 250, teria pego. Você não precisa se arrepender por isso, tá? Não precisa se arrepender. Por quê? Quando o trade acontecer, isso aqui que está acontecendo, que é o que vai acontecer na maioria das vezes, tá? Que é você pegar a entrada e ele já andar. Quando isso acontecer, você vai estar ganhando 500 pontos, que é o alvo que você tá buscando. Quando você tomar loss, seja ele porque só foi lá, às vezes, pegou o stop, às vezes foi para o outro lado, ok, aquele stop vai entrar para a estatística. Não se frustre, tá? Não fique frustrado, não fique pensando o que você poderia fazer, o que você deveria ter feito, não. O que vai controlar as suas entradas é o seu risco. Eu não vou ficar falando de risco aqui, porque a gente já treinou muito sobre isso. Se você está vendo aqui agora esse vídeo, você não se sente seguro, volta, trader, e vê os vídeos falando sobre risco, falando sobre controle, falando sobre psicológico, porque essa parte aqui que a gente tá, que eu estou mostrando aqui para você, que eu faço questão de mostrar, para você ver que é tranquilo a entrada e quando o mercado vai andar e vai andar mesmo, é a parte de execução que eu quero mostrar. Ó, fique tranquilo, deixa o mercado te dar o que ele quer dar. Deixa o mercado bater no alvo que vale a pena. Ah, e os 500 pontos aqui, ó, só você medir a mesma coisa. Ó, você vem aqui, pega aqui, ó, aonde foi o fechamento, mede lá, ó, 500 pontos. Ponto final. Ah, o preço já andou 350 pontos aqui, que é o que eu falei? Não, ainda não. O que eu falo de quando o preço andar 350 pontos e você colocar no 0 a 0 é isso aqui, ó. Imagina que aqui o preço já andou 350 pontos aqui, ó. O que você vai fazer aqui, ó? Tá vendo que o stop tá aqui? Eu vou colocar o meu stop aqui, ó. Coloco um pouquinho acima do positivo aqui, ó. Não necessariamente no 0 a 0, um pouquinho acima do positivo. Eu não tenho muito costume de já na hora fazer isso. Eu sempre vejo um pouquinho como o mercado vai se reagir, tá? Mas aí com o tempo você vai pegando isso, você vai se acostumando com isso. Eu às vezes subo o stop o quê? Para 150 pontos. E aí vejo como o mercado vai reagir, tá? Porque 150 pontos para mim ou 0 a 0 eu não vejo como um problema, a não ser que eu esteja operando alavancado, aí já começa a pesar, né, 150 pontos, mas eu normalmente não opero alavancado, respeito os meus limites, então eu vejo assim, pô, 150 pontos para mim e 0 a 0 não vai fazer muita diferença, então eu vou protegendo, eu vou levando a operação, eu vou ali observando, tá? Ver como é que o preço se comporta, se ele vai vir contra o meu favor forte, se ele não vai vir. E isso faz com que, trader, a minha consistência somente, tá? Durante a semana, durante os meses que eu venho operando. Outro macete aqui, tá? Nesse compilado aqui, ó. Lembra que a gente colocou, trader, esses dois indicadores aqui, ó, tá vendo? Ó, que é o fechamento do dia anterior e o ajuste. O que eu quero passar para você? Que o mercado respeita muito essas regiões aqui, ó, tá vendo? O fechamento do dia anterior que a gente colocou aqui com esse Fusca e o verde limão que a gente colocou aqui o ajuste, tá? Então são esses dois indicadores eu uso muito. Por quê? Entenda que o seguinte, aqui mesmo no setup Renko, se o mercado vir aqui, ó, der um sinal de venda bem aqui, trader, na linha d'água, ou seja, no fechamento do dia anterior, então o mercado vem aqui, ó, e deu um sinal de venda aqui, essa região é perigosa, tá bom? Então eu já deixo isso claro para você. Essa região é perigosa, tá? Então é uma região que você tem que olhar com carinho antes de sair fazendo trade aqui.
Existem alguns macetes que eu vou passar em outros vídeos, mostrando ali, por exemplo, um setup de linha d'água, que eu vou ensinar lá, que é um setup de linha d'água aqui, fazer a entrada nesse ponto aqui, mas não aqui nesse módulo desse setup que eu estou passando. O que eu estou passando para você aqui é esse setup, e como eu já estou especialista nesse setup, o que eu passo para você é o seguinte: linha d'água, essa região aqui, não é uma região muito boa para você operar contra ela quando o mercado estiver caindo. Então o mercado vem caindo aqui, ó, e chega nela, não é uma região boa para você tá fazendo venda aqui, porque é uma região de briga, né? Porque é o fechamento do dia anterior, e o ajuste também é outro ponto importante também. Então, dentro desses pontos importantes, o que eu recomendo é você começar a operar, começar a fazer trade aqui quando você estiver experiente, quando você estiver bom. Se você já conhece essa região aqui, se você já é um trader experiente, você sabe do que eu estou falando. Você sabe que essa região aqui é uma região perigosa, é uma região que tem muita briga, tá? É uma região de suporte e resistência. No caso aqui, ela seria uma região de suporte. Se viesse de baixo para cima, ela seria uma região de resistência. Então, é a região que você vai estar procurando sair de um trade que você já está posicionado e não entrar em trades aqui, porque são regiões perigosas, regiões de briga, tá? Sempre vai ter briga dos players. Quais players? Os players grandes, tá? Os grandes players, aquela galera que movimenta o mercado mesmo, que é o pessoal que tem grana, que está movimentando o mercado. A gente não tem capacidade para movimentar o mercado, a gente aproveita o movimento, aproveita os sinais para a gente estar se aproveitando dessas oscilações em que os grandes players estão atuando para a gente pegar o movimento, estar entrando ali no ponto certo. E esses pontos aqui são pontos de briga, são pontos importantes que não é legal, por exemplo, você vender contra e contra essa posição aqui. Não é legal. Então eu já deixo isso claro para você e por isso que eu mandei você inserir esses indicadores e as médias. Porque a gente é mais perigoso, ou seja, a probabilidade de dar mais errado é você estar operando contra as médias. Tá? Por isso que servem as médias, essas médias aqui que a gente vai utilizar. A gente poderia estar utilizando N médias aqui, mas essas médias são as médias que se performam bem, respeitam bem esse setup. E a linha d'água, tá? Que é o rosinha e o ajuste, tá? Que é o ajuste do dia anterior, ele também é uma região ali de briga. Às vezes o preço vem aqui só buscar o ajuste, né? Que a gente fala, o preço foi lá buscar o ajuste, tá? Aí tem muita coisa por trás disso que eu não vou entrar em detalhe, não cabe aqui no setup. O que cabe aqui é eu passar para você essa informação de que essa região é uma região de briga e não vale a pena, mesmo que dê sinal, você ficar operando contra essa região. O que é operar contra? O mercado tá caindo aqui, ó, e dá um sinal de venda. Então, se o mercado tá caindo e aqui embaixo tá o fechamento do dia anterior, significa que essa região é suporte. Então, se você operar contra o suporte, teoricamente está operando contra ele, né? Aqui seria legal um sinal de compra, se as médias estivessem aqui abaixo, aí sim, legal. Agora, contra o ajuste, seja na compra, ou contra o ajuste, seja na venda aqui, ou contra o ajuste, ou a linha d'água, seja na compra, não é legal, tá? Então, fica aqui essa dica para você, e eu vou voltar aqui só para me mostrar para você o que eu estava falando, tá vendo? Às vezes, que é um macete que eu uso, tá? Que é o que eu falo, isso aqui que eu falei para você é macete, que é ter a tranquilidade, tá? De você estar observando o trade. Veja que aqui, ó, se a gente for pegar a máxima desse movimento aqui, ó, vamos pegar a máxima desse movimento até aqui, ó, deu 315 pontos. Então, esses pontos que eu passo para você não estar mexendo no stop, não estar modificando stop, é por quê? Porque o cara vai falar assim, bom, aqui, o que aconteceu com o preço? Andou 300 pontos, eu já vou mexer no stop, vou colocar no 0 a 0. Olha o que aconteceu aqui, ó, trader. O preço veio aqui e voltou no 0 a 0. Então, o cara já teria saído do trade, sendo que ele quis ajustar stop no 0 a 0 porque bateu 300 pontos. Então, se você não conseguir ainda atingir a mentalidade de respeitar o trade, o que você vai fazer? Volta, reveja as partes que eu falo muito da parte psicológica, da parte de gerenciamento, que é isso que vai fazer você manter o trade, respeitar o trade
e ter sucesso nas suas operações, beleza? Então esse aqui é o vídeo final compilado do mini índice, tá? E nos próximos módulos aí a gente vai ver como operar no mini dólar, que como eu já passei tudo basicamente aqui no mini índice, no mini dólar é mais tranquilo, que eu vou passar ali somente como funciona, porque o dólar é um pouco diferente do mini índice.